Continuando o nosso treinamento aqui de primeiros socorros, agora a gente vai entrar na parte de SBV, Suporte Básico de Vida, focado para o leigo, para a sociedade em geral, tá? Nós vamos aprender sobre a reanimação cardiopulmonar, vítimas que estão inconscientes e não respiram. Então lá na nossa abordagem, lembra? A gente faz primeiro o controle das hemorragias, faz a liberação das vias aéreas e checa a respiração. Quando a gente fala de liberação de vias aéreas, a gente está falando de todas as técnicas de liberação, que é a chin lift, a jaw thrust, é o rolamento 90 graus e é a manobra de desobstrução por corpo estranho, que é a manobra de desengasgo. Todas são técnicas de desobstrução. Após desobstruir vias aéreas, controlar hemorragias, nós checamos a respiração do paciente. Paciente que não respira, a nível de primeiros socorros, a nível de leigo, é um paciente que está em parada. Temos que realizar as manobras de compressões toraciais, tá bom? Vamos aprender agora? Então, ó, parada cardiorrespiratória, PCR, consiste na ausência de ventilação associada na ausência de débito cardíaco, suficiente para gerar uma perfusão mínima para os órgãos nobres, né? O que seria a perfusão mínima? Perfusão é a quantidade de sangue que está passando, é a pressão de sangue que está passando ali para os nossos órgãos nobres. Lembra que o sangue é responsável em oxigenar e transportar os nutrientes para as nossas células. O tempo de isquemia é o período em que as células de um órgão sobrevivem sem circulação sanguínea. Nesse contexto, o tempo de isquemia de um órgão nobre, como corações, pulmões e cérebros, é de 4 minutos. Quando eu estou falando de órgão nobre, pessoal, são órgãos de suma importância para o nosso organismo. Como eu citei aqui, ó, coração, pulmão e cérebro. O tempo de isquemia, o tempo que ele consegue ficar sem oxigenação, sem circulação, é de 4 minutos. Pensa agora comigo aí, ó. Quanto tempo demora a equipe especializada que você ligou para chegar até uma ocorrência? Então vemos mais uma vez a importância das pessoas terem noções de reconhecer e iniciar uma massagem cardíaca. Pessoa saber fazer um controle de uma hemorragia, ter equipamentos para isso, um kitzinho de primeiros socorros, né? A cada minuto em que um paciente de PCR passa sem cuidados adequados, PCR é parada cardiorrespiratória, tá? Passa sem cuidados adequados, ele perde cerca de 10% de sobrevida. Sabia disso? Assim, em 10 minutos, pode-se dizer que as chances de sobreviver são quase que improváveis. Cada minuto, 10%, 10 minutos, 100%. Então, é muito importante que o profissional que assistiu àquela situação, aquela pessoa que está naquele momento do acidente, tenha noções aí de avaliar o paciente e iniciar algumas condutas de primeiros socorros. Então vamos lá, como reconhecer uma PCR, uma parada cardiorrespiratória? Para um leigo reconhecer uma parada cardiorrespiratória, lembra que a gente falou que o suporte básico de vida ele é dividido tanto um treinamento para os profissionais do APH, que são os profissionais que atendem, ou o profissional leigo. Leigo é para toda a sociedade. Então aqui nós vamos tratar sobre o leigo. Então ele deve estar diante de uma vítima inconsciente e que não respira. Chamei por ela, senhor, não responde e não respira. Então é uma vítima de parada cardiorrespiratória. Uma vítima que não responde e não respira, parada cardíaca. Lembrando, desobstrua as vias aéreas primeiro para avaliar a respiração. Desobstruir vias aéreas, chequeia a respiração, está inconsciente, não respira. Para um leigo, isso seria uma vítima de parada cardiorrespiratória. Não é indicado que um leigo cheque pulso carótido. O que é o pulso carótido? Aqui, ó, o pulso central. Uma vez que não se trata de um procedimento fácil a realizar. E pode levar a muitos erros de aferição, além de um atraso importante para iniciar a RCP, tá? Então, leigo não checa pulso, só checa a respiração. Lembra como eu expliquei que a gente checa a respiração? Eu vou ver se a pessoa tem movimentação. Me acompanha na outra câmera aqui, que eu vou mostrar para vocês como que faz isso aqui, ó, no boneco. Eu posso fazer isso aqui, ó, liberei. Vamos supor que nós estamos tratando de uma vítima clínica. Então, ó, liberação de vias aéreas por chin lift. Como que eu posso observar se ela respira? Ó, olhando. Se eu estou com dificuldade, eu posso fazer isso aqui, ó, me abaixar e tentar ver mais superficial, se tem movimentação toracial, se tem movimentação abdominal, com as vias aéreas desobstruídas. Se for uma vítima de trauma, ó, lembra, ó,
Polegar na zigomática, tracionei mandíbula e ó. Observe. Lembra de olhar sempre a região oral do paciente, se não tem nada, né? Vítima inconsciente, senhor. Se ele está consciente, o cara se acidentou, está conversando, está tudo, você já chega aqui, senhor, tá tudo bem, meu nome é Luiz Paulo, eu tenho conhecimento de primeiros socorros, nós já chamamos a emergência, já está a caminho. O senhor está conseguindo respirar com facilidade? Você vai perguntando, vai conversando e já vai observando se ele tem alguma hemorragia grave. Se ele tiver, você já fala, senhor, eu vou fazer um procedimento de controle de hemorragia, vou fazer um curativo compressivo aqui, tá? Vou ter o mínimo de movimentação possível, principalmente se for uma vítima de trauma. Então essa seria as condutas. Não é engessado, pessoal, o negócio não é tem que ser dessa, é uma conduta seguindo os parâmetros do que a literatura nos fala. Literatura em nenhum momento fala não mexer, igual a gente tem esse pensamento, né? Ah, o cara se acidentou, não mexe, não encosta, não chega perto, não isso. Pessoal, tem alguns casos, se não fazer nada, a pessoa vai morrer. A chance de sobrevida dela vai ser de 0, mesmo ela chegando no hospital com o bombeiro, com o SAMU, com o socorrista, que seja, ela vai morrer, tá bom? Então, entenda-se isso. Liberei vias aéreas, eu posso checar a expiração sim. Se a pessoa está já lateralizada, ó, vamos supor que ela já está caída de lado. Vem aqui, ó, senhor, não responde. Vias aéreas está desobstruída? Se ela está lateralizada, vai ter queda de língua? Não, a língua vai cair para o lado, não vai cair para o fundo da boca, né? Dentadura, chapa, essas coisas, pode fazer uma abertura oral, mas geralmente vai cair para o lado, não vai cair para o fundo da boca levando a uma obstrução. Então, cheque respiração. Vítima já está caída de lateralizado. Cheque respiração, se aproxima se está com dificuldade para avaliar a respiração. Vítima em decúbito dorsal, decúbito ventral, que é barriga para baixo. Decúbito dorsal ou supino, igual a gente falou antes, decúbito ventral, ventre para o chão, ó. Também observe vias aéreas, ó. Observe aqui, as vias aéreas estão obstruídas. Nesse caso, ele está com a cara no chão, nariz, boca, vias aéreas estão obstruídas. Eu posso fazer uma leve inclinação para o lado ou fazer a lateralização desse paciente, se eu vejo a necessidade, para desobstruir vias aéreas. Mas vamos supor que ele está com o pescoço de lado, que o boneco não vira o pescoço. Mas vamos supor que ele está com o pescoço de lado caído assim, ó. Vias aéreas está desobstruída? Tá. Tem sangramento para conter? Não. Chamou ele, está inconsciente, checa a respiração, vai ter movimentação nessa região. Tem que ter movimentação. Se a pessoa não tem movimentação, o indicado é realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar, que nós vamos aprender agora como que nós fazemos, beleza? Então, vamos prosseguir aqui. É bastante assunto, né, pessoal? Pois é, mas são assuntos básicos que qualquer pessoa pode agir. Basta ter um conhecimento, tá, pessoal? Vamos lá. Ritmos cardíacos. Antes da gente entrar nessa etapa aqui, ó, o que fazer, como fazer as compressões cardíacas, eu quero que você entenda isso aqui, ó, ritmos cardíacos. Uma pessoa em parada cardíaca, você sabia que ela pode ter ritmos cardíacos? Pode ter batimentos cardíacos? O coração pode estar funcionando? Pode. Existem 4 tipos de ritmos que uma pessoa que está em PCR pode ter. Não é muito entendimento de primeiro socorro, não é muito importante a pessoa de primeiro socorro saber disso, mas eu gosto de explicar por causa do DEA. Você já deve ter ouvido falar de desfibrilador externo automático, que é aquele aparelho que dá um choque. Existem alguns equipamentos, eu vou pegar o meu aqui, ó. Existem alguns equipamentos que podem ser utilizados fora do hospital por qualquer pessoa. Hoje já no Brasil está se tornando realidade ter DEAs. Se você pegar na região de Gramados, um tempo atrás eu vi uma reportagem que eles instalaram, colocaram nos locais públicos alguns DEAs disponíveis para a sociedade. Em uma eventual questão que uma pessoa entrar em uma parada cardíaca, qualquer pessoa que tenha um conhecimento pode ir lá pegar esse equipamento e colocar ali na pessoa e ver se o ritmo que a pessoa se encontra é chocado ou não. Então uma pessoa que está em parada, ela pode ainda ter alguns ritmos cardíacos, porém são ritmos que não têm circulação. Por isso que quando a gente checa pulso, o profissional do APH, ele não consegue checar pulso. Mas o coração ele pode ainda estar em funcionamento, um funcionamento que não gera pulso. Quer um exemplo? Não tem bomba d'água? A bomba que bomba água na sua casa ou na fazenda, sei lá. Quando ela entra ar no sistema, a bomba continua ligada, mas está bombando água?
Não, né? Você tem que desligar, tirar o ar e tal, tal, tal. Mesma coisa no nosso sistema circulatório. Se ele está em um ritmo não compatível ali com o bombeamento, ele não vai bombear o sangue. Então, por isso que a gente não vai ter pulso. Porque todo o pulso que nós conseguimos avaliar é o quê? É o fluxo sanguíneo que está indo, é a pressão do sangue que está batendo na parede da artéria ali e está percorrendo o nosso corpo. O que seria esses ritmos? Nós temos 4 ritmos de parada, que é a fibrilação ventricular, ataque cardíaco ventricular, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Somente 2 desses ritmos são chocáveis, que é o ataque cardíaco ventricular sem pulso e fibrilação ventricular sem pulso. A atividade elétrica sem pulso e a sistolia não é chocável. Então, toda vez que tem um leigo fazendo uma massagem, a gente não consegue identificar isso sem esse aparelho, tá? Mas por que eu acrescentei isso no nosso treinamento? Para que você entenda assim, você não tem isso, você vai iniciar a massagem, que a gente vai ver. A vítima não respira, é inconsciente, a gente faz a massagem. Mas se chegar alguém com esse equipamento, por exemplo, chegar a equipe de socorro com esse equipamento, não tenha medo, eles vão instalar, você continua a massagem se eles não pediram para você parar. Eles vão colocar 2 pazinhas, vão colar, eu depois vou mostrar um pouquinho na prática como funciona e vão ligar. Você só vai parar a massagem cardíaca quando esse equipamento falar assim, pare a RCP, analisando o ritmo cardíaco. O aparelho fala, ele é automático. Ele vai avaliar se o paciente se encontra em um desses ritmos chocáveis. Se o paciente se encontrar em assistolia, ele vai falar, choque não recomendado, inicie a RCP, vai mandar você voltar na RCP. Se o paciente estiver em um desses ritmos chocáveis e ele avaliar, ele vai falar, afaste-se do paciente, carregando, choque recomendado. Aí ele vai carregar e vai falar, aperte o botão que pisca, que é o botãozinho de choque. Afaste do paciente e aperta. Todo mundo tem que afastar, vai apertar o botão, ele vai liberar um choque. Esse choque vai tentar regular esse ritmo que está desregulado para que volte a ter uma circulação. Se eu não tenho esse aparelho, Luiz Paulo, massagem cardíaca sem problema nenhum. Gosto de introduzir o DEA porque já é realidade. Hoje no Brasil já existem alguns aeroportos, estádios de futebol, empresas que tenham o DEA, tá? Qualquer pessoa pode utilizar com conhecimento, porque ele é automático, não tem erro o uso dele. Depois eu vou explicar um pouquinho na prática como que utiliza esse equipamento, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Como que é feito as compressões cardíacas, então? Identifiquei uma vítima de PCR, esquece o DEA um pouquinho. Identifiquei uma vítima de parada. Como que eu vou fazer as compressões? Então, ó, compressões efetivas são essenciais para que a vítima de uma parada esteja recebendo os cuidados adequados. Para que as compressões sejam eficazes, é necessário que o compressor, a pessoa que está comprimindo, se posicione do lado da vítima com os 2 joelhos apoiados no chão, os 2 joelhos no chão, não posso ficar crocado aqui massageando, tá? Ambos os braços estendidos, o calcanhar de uma das mãos sobre o osso externo, que é aqui no centro, ó, osso externo, no centro do tórax, e a outra mão deve ficar por cima da primeira e os dedos entrelaçados. Isso nós estamos falando de um adulto. Na criança você faz com uma mão, no bebê com 2 dedos. A gente vai falar já já sobre isso. Vale ressaltar que a realização da RCP é extremamente cansativa, cansa muito. É uma atividade física praticamente. Assim, durante a manobra, o socorrista deve utilizar o peso do próprio tronco, do próprio corpo, para realizar as compressões. E não fazer força com os braços, igual tem gente que faz. É manter o braço reto e o corpo aqui, ó. Peso do corpo, não ficar fazendo isso aqui, tá? As compressões são realizadas por 2 minutos até a troca do socorrista. Se não tiver quem troca, você vai ter que manter até a chegada do socorro, você não vai parar. Se tiver pessoas para revezar, cada 2 minutos reveza, não fica parando antes de 2 minutos. Cada vez que você para, vai diminuindo mais a chance de sobrevida daquele paciente. Os parâmetros para avaliarmos se a compressão estão adequadas a um paciente são, presta atenção aqui, ó, permitir o retorno do tórax após cada compressão, eu tenho que retornar, ó, retornar, eu não posso ficar aqui comprimido e manter comprimido. Retorna, ó, retorna. A gente vai mostrar isso um pouquinho na prática. Velocidade,
Qual que é a velocidade de uma compressão entre a outra? Para ficar fácil de memorizar, 2 por segundo, porque o protocolo ele fala de 100 a 120 compressões por minuto. 2 por segundo, tá? Tec, 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 o segundo é tec, tec, tec. Mais ou menos, não tem como ser exato, mas grave isso. Tem gente que faz muito rápido, não é o certo. 2 por segundo, para mais ou menos ficar no correto aqui. E a profundidade que você vai ter que comprimir, eu coloquei aqui, ó, 1/3. Se você pegar a literatura, vai falar de 3 a 5 centímetros, um bebezinho, de 3 a 2 centímetros, um bebê, de 3 a 5 uma criança, de 5 a tantos um adulto. Então, 1/3 do tórax. O que é 1/3 do tórax? Ó, vou pegar o boneco aqui, ó. Pega a espessura desse tórax, ó, aqui de cima até aqui embaixo, ó, onde está a minha mão. A espessura, 1/3, você vai dividir em 3 partes, 1/3 você vai ter que comprimir. Se você pegar um bebê, você vai pegar a espessura do tórax dele, 1/3 você vai comprimir. Isso não tem como ser exato, tá, pessoal? É mais ou menos um parâmetro para que a massagem tenha uma qualidade. E, por último, posicionamento das mãos e do braço. Você tem que posicionar certa mão no local certo, os braços certos e comprimir numa profundidade de 1/3, uma velocidade de 2 por segundo e permitir o retorno do tórax. Evitar ficar parando, tá? Só vai parar se for fazer a troca do socorrista. Então vai substituir quem está comprimindo. Se não, até a chegada do socorro, tá? Quando eu posso parar, Luiz Paulo? Nesses casos que eu expliquei, na hora de você revezar, tá? Até o socorro chegar e assumir o paciente, ou se você não aguenta mais, não, tô cansado, exaustão total, aí tu para, senão você vai manter essas compressões até a chegada do socorro. Se a vítima apresentar alguma tosse, uma respiração, um movimento meio estranho, tu para e reavalia esse paciente, tá bom? Vamos agora aqui para outra câmera na prática, que eu vou mostrar para vocês como que faria isso aqui na prática. Então, ó, primeiro passo, eu vou expor o paciente para ficar fácil que vocês consigam visualizar. Vocês estão vendo, vocês conseguem ver na imagem, você tem os mamilos do paciente, ó, tem os mamilos aqui, ó, mamilo, ó, do paciente. Você vai pegar nessa linha dos mamilos aqui no centro, ó, do tórax, que é o osso externo. Se você pegar a linha dos mamilos, no centro, você vai posicionar, estamos falando de uma vítima adulta, lembra? Adulta é sinais de puberdade até a velhice, até o final da vida. Então, ó, linha dos mamilos, deixa eu tirar essa camiseta dele aqui. Linha dos mamilos, no centro você vai posicionar o calcanhar da sua mão, ó. Posicionei. Uma mão sobre a outra, ó, interlaçar os dedos e vai, ó, braço reto para baixo. Eu vou fazer aqui de lado para que vocês consigam ver, ó. Braço reto para baixo, eu não posso ficar com o braço inclinado assim, ó, porque senão eu vou fazer a compressão lateralizada, ó. Eu tenho que fazer compressão reto para baixo, isso aqui, ó, reto para baixo, tá? Então eu vou vir sobre o paciente, ó, meu corpo, e vou comprimir uma velocidade de 2 por segundo, uma profundidade de 1/3 do tórax, vou ter o retorno completo desse tórax, vou manter. Isso aqui, ó. Pessoal, não tem segredo, tá? Porém, Luiz Paulo, eu nunca fiz. Pois é, eu também, antes de atuar na área, nunca tinha feito. Tem profissionais que são da área nunca fizeram. Por quê? Nunca pegaram uma vítima de parada. Sempre tem a primeira vez. Nós temos que ter o conhecimento teórico, lembra que eu falei a teoria, de suma importância para que a gente consiga colocar isso na prática. Um controle de hemorragia. Se você nunca pegou um paciente sangrando, você nunca vai ter feito. Entendeu? Então a gente faz isso na prática, com o conhecimento teórico que adquirimos. Isso aqui, pessoal, salva vida. Se você começar a comprimir um paciente que está emparado, você começou a mandar a oxigenação para as células, para os órgãos nobres, tá? Cérebro, pulmão, coração estão recebendo circulação, vão receber oxigenação. Se eu não fazer nada, não, eu vou aguardar o socorro. Estou aqui, ó, parado, vou aguardar o socorro. O que essa pessoa está recebendo de oxigenação? 4 minutos vai ter a isquemia, vai ter a morte desses órgãos principais. 4 minutos é o tempo, às vezes, de chamar o socorro, é o tempo de o bombeiro ou o profissional do resgate ali entrar dentro do carro, sair ali, dar uma volta, já foi os 4 minutos.
Às vezes pode demorar muito mais até chegar a equipe. Então, de suma importância, a grau de primeiros socorros às pessoas que estão ali no local iniciar isso aqui, ó. Após identificar uma vítima de parada, tá bom? Então, pessoal, mantém 2 minutos, outra pessoa vem aqui desse lado, os 2 joelhos no chão, ajoelhado, eu paro, ela inicia o mesmo esquema. Ela fez 2 minutos, eu posso retornar e assim sucessivamente. Fiz 2 minutos, a outra pessoa vem e, se fosse uma criança, lembra que a gente explicou da criança? É uma mão. Posso apoiar a outra aqui, uma mão. Se eu não estou conseguindo comprimir, Luiz Paulo, usa 1/3 aí, a profundidade correta. Você pode apoiar a outra mão. Supor, pega uma mulher, às vezes, que tem um pouquinho menos de força, ou pega um homem, vai tamanho de pessoas diferentes. Precisa fazer ali, não está conseguindo comprimir, põe as 2 mãos, mas não comprime mais de 1/3. Divide, essa espessura divide em 3 partes, não pode comprimir muito. Paulo, pode haver fraturas nessas compressões? Pode. Tá? Se não for comprimido de forma correta, em locais corretos, aumenta a chance de fraturas, de danos. Porém, a vítima já está em parada. Você vai ter que permanecer as compressões. Se você não fazer, vai ser pior se não fazer as compressões. A chance dela vai reduzindo cada vez mais, tá bom? Então não tenha medo, posicionou aqui, se for uma criança, lembra, de 1 ano até os sinais de puberdade, uma mão. Evita apertar nos lados, em cima, que você diminui a chance de ter alguma fratura. Então aperte só no local correto, que é no centro, no externo, na linha dos mamilos. Tente apertar só o local. Beleza? Adulto, 2 mãos, interlaçar os dedos, braço reto e ó, retorno total e sucessivamente, tá? Criança, uma mão. E o bebê, Luiz Paulo, vamos lá. Se no meu caso aqui é um bebezinho, vou pegar o outro aqui que é mais fácil para mim fazer a exposição dele. Mais fácil da roupinha. Ó, linha dos mamilos, o mamilo tá aqui, ó, eu consigo sentir ele. No centro do tórax, posicionei 2 dedinhos, ó. Vou manter 1/3 a profundidade, velocidade de 2 por segundo, vai retornar por completo o tórax, vai manter a compressão reto para baixo, não diagonal, né? Reto para baixo, até o socorro chegar ou 2 minutos revezar com outra pessoa. Ou se a bebezinha apresentar algum sinal ali de movimentação, respiração e assim sucessivamente. Posso também fazer dessa forma aqui, ó. Vou pegar meio de lado para vocês conseguirem ver. Com os 2 polegares, ó, no local, linha dos mamilos, no centro, os 2 polegares, ó. Faço a compressão, tá bom? Pessoal, nesta videoaula, então, eu tentei explicar para vocês o que é uma parada cardiorrespiratória a nível de leigo, a nível de primeiros socorros, que é aquela pessoa que não respira, não tem circulação, oxigenação ali, que existem ritmos que são chocáveis. Como que funcionaria então o DEA? O que você ia fazer? Você estava aqui na massagem, ó. Vamos supor que eu estou aqui. Chegou alguém com um DEA, eu não paro a massagem, eu vou parar aqui para explicar o DEA, mas você finge que você está aqui massageando. A pessoa vai vir, ó, vai posicionar o DEA num local que não vai estrovar, geralmente é na lateral da cabeça, porque se precisar revezar a massagem vai ficar uma pessoa de cada lado aqui, ó. Eu estou aqui massageando, outra pessoa pode estar aqui preparada para a gente revezar. E se precisar alguém na cabeça controlando a cervical, não vai atrapalhar. Então o DEA geralmente a gente posiciona na lateral da cabeça, a pessoa que está massageando não para, quem chegou com o DEA vai vir aqui, ó, e vai, ó, abrir. Esse é um DEA de treinamento, pode ver que os adesivos já tá bem colado. Então, ó, vai abrir, vai olhar a imagem que está na pazinha, não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, mas tem uns desenhozinhos. Um tem que ser instalado a nível superior aqui e outro a nível inferior. Se você observar, eu vou levantar o boneco, a pessoa que está na massagem não para, ó. Por quê? Não atrapalha na hora da colagem. Eu estou massageando aqui, um vai colar aqui e outro aqui. Quem está massageando não vai atrapalhar em nada. Quando você instala aqui, ó, o coração está no centro. Então o objetivo é o choque alcançar o coração. Uma dessas pazinhas vai dar o choque, a outra vai recolher, como se fosse fase neutro.
O choque você só toma uma descarga elétrica se você fechar fase e neutro. Então, no caso aqui, fase e neutro. Vai mandar o choque, vai atingir o coração e vai recolher o choque novamente. Para tentar reverter o ritmo. Então, eu estou massageando aqui, ó. Alguém chegou com DEA. Vai ligar ele. Escutem. Retire a roupa do peito do paciente. Abra a caixa e aplique as Você já pás pode ir na pele fazendo. do Se paciente. tiver o conhecimento, você já pode aqui, ó. Abrindo as pás, Aplique as pás conforme ilustrado na figura. colando as pás. Então, já estou fazendo, ó. Abra a caixa e aplique as pás na pele nua do paciente. Vai chegar no nível que ele vai... Deixa eu pegar o Aplique as controle pás dele aqui. conforme ilustrado na figura. Como eu expliquei, ele é um DEA de treinamento. Abra a caixa e aplique as pás na pele nua do paciente. Enquanto você não colar e ele não identificar, Aplique as pás conforme ilustrado na figura. ele não vai sair dessa funçãozinha aí que ele está falando. Abra a caixa e aplique as pás na pele nua do paciente. Vou colocar a pilha aqui no controle, eu vou dar a procedência dele, ó. Não toque no paciente. Quando ele Analisando identificar o que as ritmo pás foram cardíaco. coladas, ó, ele vai falar, não toque no paciente, analisando o ritmo Não cardíaco. toque no paciente. Analisando o ritmo cardíaco. Choque recomendado. Recomendou choque. Não toque no paciente. Então, a pessoa que está aqui Aperte massageando, o botão de choque que ela vai pisca. parar nesse momento aí. Aperte Quem vai o apertar o botão, ó, agora. verifica que tem um botão piscando. Quem vai apertar esse botão vai falar, pessoal, afasta da vítima aí, choque no 3. Aperte o 1, botão de 2, choque 3. Choque aplicado. Inicie a RCP. Não voltou a respirar a vítima. Cada 2 minutos, que é o tempo de revezar, o DEA, eu vou desligar ele aqui para não atrapalhar. Cada 2 minutos, que é o tempo de revezar, o DEA vai reavaliar o paciente. Ele vai falar, afaste a vítima reavaliando. Então, você vai parar a massagem, ele vai reavaliar. Então, por isso que as trocas têm que ser a cada 2 minutos, que é o que o protocolo fala. O DEA já é regulado para isso, cada 2 minutos reavaliar o paciente, tá bom? Por que que eu trouxe o DEA no nosso treinamento? Porém, nos slides ali eu falo bem pouquinho, porque é de suma importância com que as pessoas começam a conhecer esse equipamento e comecem a saber que já é realidade no nosso país. Já existe em alguns locais equipamentos disponíveis para a sociedade estar utilizando. Vocês observaram que é simples, é só ter o conhecimento de abrir ele, pegar ele, montar as pás, olhar no desenho aqui, ó, aonde você vai instalar essas pás. Pessoa que está comprimindo não precisa parar de comprimir, porque as pás são coladas em 2 locais que não vai atrapalhar. Eu só vou parar de comprimir a hora que o DEA falar bem assim, afaste-se da vítima, avaliando o ritmo cardíaco. Ele não manda dar o choque antes de avaliar, avaliando. Então você tem que parar a compressão para que ele consiga avaliar o ritmo dessa vítima. Se for um ritmo não chocável, que lembra que a gente falou que existe 4 ritmos, 2 não chocáveis e 2 chocáveis, se for um ritmo não chocável, ele vai falar bem assim, inicia a RCP, choque não recomendado. Você vai continuar. Cada 2 minutos ele vai reavaliar, até a chegada do atendimento especializado, tá? Beleza, pessoal? Então essa foi nossa aula de RCP, aula de reanimação cardiopulmonar, suporte básico de vida para leigos. Conhecimento básico que pode mudar a vida, a chance de sobrevida desse paciente. Um abraço, te espero no nosso próximo vídeo.